Então sabes como é que estamos aqui nos estúdios da The Gold Talk para poder dizer-te daquilo que foi o jogo entre Real Madrid e Benfica. Jogo este que se jogou no Santiago Bernabéu com grandes atuações de jogadores como Vinícius Júnior, Tchouaméni, que não marcava há bastante tempo, né? E onde vimos daquilo que se precisava. Pois o Real Madrid sabe muito bem se estar quando é o jogo entre... Quando são os jogos da Champions League, mas assim que é. Hoje tenho uma pessoa muito especial aqui nos estúdios da The Gold Hall que iremos juntos debater, falar um pouco daquilo que foi este jogo. Sem mais delongas, eu vos apresento o meu miúdo, né? Posso assim dizer, como bem lhe trato, o meu miúdo, Cispa John. Sim, bom dia pessoal. Como o Vini Cashman disse, chamo-me Cispa John. E estou aqui junto com o meu companheiro Vini Cash para podermos dar a introdução do jogo do Real Madrid e Benfica. Jogo este que foi muito polêmico e esperado por conta dos acontecimentos, as manifestações do jogo passado entre o Vini Júnior e o jogador do Benfica, protestos de racismo. E na verdade o jogo de ontem foi um jogo muito intenso e muito bom, e vou passar aqui a palavra para o Vini Cash poder dar a introdução. Assim como ele bem disse, foi um jogo bastante bom de se ver. Jogo este que desenvolveu uma euforia muito boa. Real Madrid encontrou-se dominante, mas teve momentos em que percebeu-se de que o Benfica também não deixava se por levar. Os primeiros minutos do jogo começam mas muito intensos para o lado do Benfica. Benfica que controla bastante a bola, sai jogando para cima. Destacar jogadores como Schjelderup e Pavilic, né? Foram muito cruciais no quesito que lhes dá a eles já o primeiro golo. Golo este que saiu muito cedo mas não foram felizes por tanto tempo, até que o Tchouaméni sai em um golo muito brilhante, um golo muito bonito de se ver, que aconteceu ali rapidamente. Neste jogo nós vamos abordar de tudo o que aconteceu, né? Vamos falando aqui um debate rápido. Em algum momento esse vídeo acho que vai ser muito longo, né? Porque é uma conversa exata daquilo que nós vamos aqui falar, analisar, juntamente com o meu miúdo. Desde já, Arbeloa entra em campo com um 11 muito bom, né? Destacando de que Kylian Mbappé sofreu a lesão no seu joelho, ele não foi relacionado ao jogo. Ele entra com um 4-4-2, né? Courtois na baliza, dupla de zaga com Asensio e Rudiger. Laterais, do lado direito temos o Trent, grande jogador. E do lado esquerdo temos o Carreras. No meio temos os dois franceses, Camavinga e Tchouaméni. E temos Arda Güler como volante e Valverde também. À frente temos Gonçalo Garcia e Vinícius Júnior. O jogo logo que começa com uma intensidade muito boa. Percebeu-se de que o Benfica não queria perder e nem queria ser desclassificado. Foi lutando até que chega o seu primeiro golo, que deu a vantagem ao empate, e Real Madrid não parou aí. Logo, acho que foram mais 2, 3, 4 minutos, no minuto 14, o Tchouaméni marca o seu primeiro golo da Champions League nesta edição, que foi um golo muito bonito, esteve bem posicionado e conseguiu sair-se melhor do goleiro do Benfica. Foram fatores como estes que continuaram a elevar o jogo, né? Jogo muito bonito, e vou dar a palavra também para acrescentar o Cispa do que ele viu nestes primeiros minutos do jogo. Bem, como já vinha dizendo o Vini Cash, foi um jogo muito interessante, porque nos primeiros minutos o Benfica entrou muito bem, trouxe um grande impacto no jogo, porque na verdade a equipa do Real Madrid estava a lutar para poder manter o resultado, neste caso porque estava com vantagem de um golo, e a equipe do Benfica neste caso estava a lutar para poder empatar e fazer a virada. E no minuto 14 obviamente houve a abertura do primeiro golo
do Rafa. E ao minuto 16, como bem sabemos, o Tchouaméni. Foi 16 já, sim, foi minuto 16, sim. O Tchouaméni, ele interviu ali, dando mais calmaria para os jogadores do Real Madrid, neste caso com um golo, que colocou o Real Madrid a pensar, se reorganizar e poder segurar o resultado, a vantagem neste caso. Sim. E nós vimos muito bem que logo no início da segunda parte, a equipe do Benfica entrou com uma grande intensidade para poder empatar e virar o jogo. Sim. Mas nós vimos que o Vinícius Júnior não permitiu, porque o Vinícius estava com sangue nos olhos por causa do primeiro jogo, que aconteceu no primeiro jogo. E olha que teve muitas transições em que os jogadores do Benfica sempre se preocupavam com a bola do lado esquerdo quando chegava para o Vini. Verdade. Só que pela inteligência do Vini, ele percebia que se eu quero desviar estes, sempre tenho que fazer umas jogadas em que a bola surge ou dou um passe para o lado direito, consegue-se a bola para o lado direito, até porque o golo que sai que é anulado do Arda Güler, eles todos estavam preocupados com o que o Vini faria. Verdade. Só que Vini consegue entender, devolve a bola para o lado direito, consegue encontrar a bola, o Valverde, e o Valverde dá o passe ao Arda Güler, só que já estavam impedidos. Mas foi uma jogada muito boa que o Vinícius Júnior fez ao perceber de que ele não tinha chances suficientes de converter, e daí entrega ao seu colega Valverde, e o jogo sai de uma tática perceptível do que eles têm vindo a treinar quando muitas equipas vão atrás do Vini apenas. E é o que vem acontecendo com várias equipas. Verdade. Vinícius Júnior, apesar de ter muitos jogadores hoje no Real Madrid como base e protagonistas, a maioria de todos os adversários ou as equipas adversárias sempre vêm atrás dele no sentido de o parar, porque o mundo todo sabe, ou melhor, a Europa toda sabe, de que o jogador que mais dá carga no Real Madrid é o Vinícius Júnior, e não foi diferente com o Benfica ontem, até conseguir fazer um golo muito limpo no minuto 80. Vinícius Júnior, esse que fez um golaço, não foi uma obra de arte, mas foi algo que ele não fez tanto esforço para marcar. E o Cispa viu aquilo. Ele também pode salientar do que ele achou daquele gol. Para mim, na verdade, o gol do Vinícius Júnior já era de esperar, porque era um jogador que desde o primeiro minuto do jogo já estava a buscar o jogo. Ele foi com uma grande intensidade, e também não podemos esquecer o Arnold, que fez um ótimo trabalho, criando grandes chances. Ele deu um grande passe do seu lado para o atacante, mas infelizmente o atacante não conseguiu finalizar. E temos também o Camavinga, conseguiu segurar muito bem o meio campo. A maioria dos jogadores do Real Madrid foram essenciais. Sem esquecer do Arda Güler. O Arda Güler, sem comentários para esse jogador. Foi incrível. Eu acho que o Güler só precisa de, não diria mais treino. Eu diria que o Arda Güler precisa de mais concentração pessoal para que ele chegue ao nível do Modric. E se o Tchouaméni também percebesse de que ele está agora a fazer um trabalho que o Toni Kroos fazia, ele precisa de mais percepção em termos de passe. Ele já tem qualidade. Verdade. Só que se perde às vezes mediante daquilo que ele recebe como bola, porque a qualidade já existe nele. Ele só precisa de táticas perceptíveis se ele quer continuar tendo chances. E se quer se tornar histórico no Real Madrid, esses dois, Arda Güler e Tchouaméni, devem buscar o que os que saem do Real Madrid, as lendas do Real Madrid ali no meio fizeram, para com que eles consigam se suceder diante daquilo que nós vínhamos vendo com Toni Kroos, com Casemiro, com Modric. Foram imbatíveis porque souberam o que é que nós tínhamos que fazer para eles estarem a dar tanta carga o meio campo do Real Madrid. Hoje eu acredito que são esses desfalques. Não são desfalques porque não têm as pessoas. Camavinga joga muito bem, sabe girar com bola, sabe fazer transições. Só que precisa de ter mais agilidade em questões de finalização, em questões de sair com bolas paradas, em questões de sair com bolas em pressão. Eu acredito que
quando as bolas estão muito pressionadas do lado do adversário, o meio campo do Real Madrid se perde fácil. Verdade. Mas quando ele tem as bolas, quando eles têm as bolas, sabem se estar, sabem controlar. Por exemplo, o Tchouaméni, eu consigo perceber que o Tchouaméni, quando perde bola rápida, ele rapidamente busca para levar. Verdade, ele tem essa força. O Tchouaméni é um jogador Só que ele não é protetor. Exato. É o que mesmo também acontece com o Bellingham. Bellingham consegue rapidamente tirar a bola, mas não consegue proteger. É o que eles devem se sair da melhor forma, irem atrás de aperfeiçoar esta parte. O meio campo, ir atrás de aperfeiçoar essa parte e a posterior nos mostrarem daquilo que é o melhor do Real Madrid. Pois o Real Madrid já está acostumado a lapidar, primeiramente, a sair-se melhor em todas as questões. O Real Madrid já está acostumado a isso. E sem esquecer, se nós queremos vencer, ou se o Real Madrid quer vencer os próximos jogos, a vulnerabilidade na defesa está muito visível. Ontem, o Rudiger não faz um jogo ruim, faz um bom jogo. Só que o Asensio é o segundo jogo, depois do jogo contra o Osasuna, este é o segundo jogo em que ele participa do golo sofrido pelo exato. Real Madrid. Verdade. Então, são questões como essas que devem se ver. Eu acredito que se Militão volta daqui a um tempinho, se ele volta, acredito que o Real estará um pouco amenizado em termos de desfalques nos centrais, né? Outra parte que eu posso dizer é o Dean Huijsen. O Dean Huijsen deve encontrar a melhor versão dele em termos comportamentais. É um puto que tem muita qualidade, e tu sabes. Exato. Ele tem muita qualidade, só que às vezes pisa na bola onde não devia. Onde não devia. Onde não devia. Isto, na verdade, também falando mais do jogador do Real Madrid, do defesa, neste caso, o Militão. Sim. Eu creio que o Militão é um jogador que faz muita falta no Real Madrid, porque por conta da maturidade. Não vou cá dizer que o Militão é um jogador, digamos, um baita jogador, como dizem os brasileiros, mas o Militão é um jogador que traz muita segurança para a defesa, e eu creio que se o Militão estivesse no jogo de ontem no lugar do Raul Asensio, eu creio que naquele tipo de posicionamento eu creio que já teria intervido naquela bola. Pois. Do meu ponto de vista, por conta da maturidade, o Asensio às vezes comete este erro e lá por falta de, não sei se, porque treinamento eles têm, são jogadores profissionais. Sim. E recebem para isso, mas tendem a aprender mais o posicionamento, quando que o adversário vai chutar, saber enxergar mais os pequenos detalhes, ter controle de bola também influencia muito, porque nós não podemos eles não podem simplesmente confiar no Courtois, porque o Courtois tem sido, digamos, tem sido o cordeiro que tem sido sacrificado no Real Madrid, porque em todos os jogos o Courtois aparece por conta das maldades que os defensores do Real Madrid têm cometido. Pois. E Courtois tem sido o destaque. Só não é eleito o melhor em campo por conta dele ser goleiro, ou melhor guarda-redes, Portugal. Mas Courtois salva muito o Real Madrid em várias ocasiões. Ocasiões em que percebia-se de que se não tivesse ali o Courtois, eram muitos golos. Nós teríamos perdido. Teríamos perdido porque também os jogadores do Benfica não estavam a aceitar a derrota. Eles vinham com tudo para poder continuar a acreditar na possível remontada. Mas o Courtois mostrou a maturidade, mostrou que ele recebe para fazer aquilo, e o que mata o Real Madrid hoje é simplesmente isso. É simplesmente isso, não tem outra conversa. É a parte da defesa que não há, e acredito que vai se ultrapassar isso com a volta do Militão e a volta do Huijsen. Huijsen é esse que precisa de receber muito puxão de orelha em termos do psicológico dele e da forma como é que ele deve entrar aos jogos, em termos de como tirar as bolas. Muitas vezes comete faltas desnecessárias e isso acaba descredibilizando a qualidade que o Real Madrid tem. Vou citar aqui as individualidades. Trent Alexander-Arnold jogou muito, mostrou muito, mas muito mesmo no quesito
a bola. Valverde foi importante para os 2 golos. Ele deu assistência para o primeiro golo, deu assistência para o segundo golo. Segundo golo, os dois golos que o Real Madrid fez, o Valverde, aliás, o Trent esteve aí esteve inserido, participou dos golos. O golo do Tchouaméni, Vinícius Júnior também participa. Vou falar aqui do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, desde que Arbeloa chegou, este é o seu 5º jogo e são 6 golos em todos os 5º jogos que ele participou e são 90 minutos dos jogos que ele participou. Ele hoje entra na tabela dos jogadores com 30 golos, neste caso agora já tem 32 golos e 31 assistências. São 5 jogadores que fizeram somente isto, que são Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar Júnior, Thomas Müller e Vinícius Júnior agora. Vini Júnior já está quebrando recordes muito importantes para a caminhada dele. É o brasileiro com muitos golos agora. Aliás, é o segundo brasileiro agora com mais golos na La Liga. E ele está trilhando o seu caminho, fazendo da melhor forma. Eu acredito que o Vinícius Júnior que os fãs do Real Madrid queriam ver há bastante tempo. Vini Júnior que não se encontrava assim em vários momentos, desde a chegada do Xabi Alonso, teve toda aquela treta, tu te lembras muito bem. Mas quando a Arbeloa vem, a Arbeloa confia no potencial e ele sabe muito bem que jogadores com a qualidade de Vini não são jogadores de serem geridos ou mal geridos e está a tirar do melhor proveito dele. Eu acredito que desde que Ancelotti percebeu aquilo, que se eu quero aproveitar Vinícius Júnior, sim. eu tenho que deixá-lo feliz. Exatamente. Porque se Vini Júnior está triste ou Vinícius Júnior não está bem com ele mesmo, no sentido em que entra o extracampo e entra o campo, aí vocês perdem o Vinícius. Perdem o Vinícius. Exato. Se Vinícius está feliz, está consciente de que ele tem que trabalhar, acredita, é fácil gerir Vinícius. Basta você lhe dar os minutos, lhe dar a confiança de que ele vai fazer. E Vinícius Júnior, em jogos decisivos, ele faz. Eu voltava a me perguntar, o que é que vale fazer 60 golos? Não quero mencionar nomes. O que é que vale fazer 60 golos se você não está a me dar troféus? Exato. O que é que vale? Não vale nada. Você tem que me dar troféus, tem que me dar golos decisivos, tem que me dar assistências que vão valer para uma transição a mais do que aquilo. O que é que vale tu marcar os 3 golos e no final do jogo a gente perdeu? Não vale. Então, é este tipo de jogador que o Real Madrid precisa. Jogadores objetivos, jogadores que buscam resultados. E é o que nós temos. Vinícius Júnior, este que marca em 2 finais cruciais, né? Vinícius Júnior, este que desde que veio ao Real Madrid, já são 8 temporadas, ele esteve envolvido em todos os ganhos dos mata-matas do Real Madrid. E ontem não foi diferente. E acredito que não será diferente, mesmo tendo o City como o próximo rival do Real Madrid, mesmo tendo o Sporting como o próximo rival do Real Madrid. Ele jogará com toda a garra que ele tem. E ele, quando percebe de que não tem outro protagonista a não ser ele lembra-se do que Cristiano Ronaldo fez. E foi muitas das vezes assim que Cristiano Ronaldo saiu-se melhor em vários momentos com o Real Madrid. Percebeu-se de que nós estamos a perder, mas em casa eles viram. Exatamente. E em casa iremos ganhar. E Vinícius Júnior tem que ir por este caminho, pois usar o número 7 significa usar o número do maior ídolo daquela equipe. E se você quer continuar, claramente tens que fazer os mesmos feitos. Os mesmos feitos que o Cristiano Ronaldo. Porque na verdade nós sabemos que Real Madrid, entre aspas, não vou cá dizer a melhor equipa, mas é a maior equipa por conta dos troféus, Champions League, 15 Champions League, nós temos de observar neste quesito. Exato. E como o Vini dizia, né, o Vinícius Júnior é um jogador de grandes jogos e venha lá o Sporting ou Manchester City. Acredito eu que o Vinícius Júnior, como tem feito, estará pronto para estes jogos, porque eu creio que o Vini é um jogador que precisa mais de confiança. Exato. No jogo, porque o Vinícius, na verdade,
não que seja um miúdo, mas o Vinícius é alguém que abala-se facilmente com as críticas e tudo mais. Nós vimos isso no jogo contra o Benfica, a primeira mão dos playoffs. E isto é algo que o Vinícius Júnior tem de aprender a lidar, porque no Real Madrid temos jogadores com muita maturidade que podem lá dar algumas dicas ao Vini de como se comportar em frente a estas situações. Pois. Então é mais ou menos por aí, mas o Vinícius Júnior é um grande jogador que tem muito pela frente e tem mostrado potencial para grandes jogos, e nós acreditamos que o Vinícius Júnior para esta Copa do Mundo está 100% pronto. Muito, muito pronto. Salientar mesmo essa parte. Sim. Vinícius Júnior, claramente que ainda não vimos do Vinícius Júnior em Copa do Mundo. Ainda não vimos como já vimos de Neymar, como já vimos de Cristiano Ronaldo, Exato. como já vimos do Messi, como já vimos de outros jogadores espanhóis, como já vimos de muitos. Vinícius Júnior ainda não apareceu muito com a seleção brasileira e eu não saberia aqui dizer as causas reais. Existe muita coisa aí, a comissão técnica, a organização da própria CBF, tem muita coisa aí, mas eu acredito que da forma como ele está hoje, e se chega até o fim da temporada, a temporada esta que vai acabar em maio, termina da melhor forma. Acredito que ele pode não ganhar a La Liga ou pode não ganhar a Champions League, mas se ele continua nesse ritmo, a jogar como ele joga, e o Brasil aceitar de que ele é o protagonista. Exato, e desculpa, tem um ponto muito importante neste caso, o que faz com que a equipe aceite que um jogador é o protagonista, na verdade, é o treinador. Sim. E antigamente nós tínhamos o Tite como treinador da seleção brasileira, neste caso que fazia a equipa jogar em volta do Neymar. Sim. Mas agora temos o Ancelotti que já conhece o Vinícius, sabe como ele joga, e aí praticamente a equipa será obrigada a jogar em volta do Vinícius, e nós todos sabemos o que isso dá. Sim, sim. O Vinícius Ancelotti conhece muito bem a transição do Vinícius Júnior. Exato. A transição de um normal para melhor do mundo. Exatamente. Ancelotti é quem fez. Tudo bem que Zidane entrou muito na organização do Vinícius Júnior, em termos de comportamento, em termos de ir atrás da bola, mas quem mostra o caminho essencial de que ele pode foi Carleto. E Carlos conhece exatamente como o Vinícius Júnior joga, como ele se comporta, como é que devem jogar para ele. Exatamente. E eu acredito que se Brasil vem neste intuito, se eles não perdem na final, ou eles ganham a final. Exato. Até porque, simples quanto isso. Se nós formos a ver também as maiores noites brilhantes da Champions League foram entre o casal de Vinícius e Ancelotti. Só abraços aqui, só confianças ali, e é o que sempre aconteceu. Então, sem fugirmos do contexto, o jogo foi este, né, entre Real Madrid e Benfica. Jogo muito bom, jogo que teve vários momentos importantes, jogo que teve muito de se falar. A Arda Güler perdeu um golaço, ele que fazia 21 anos ontem, né? Teria celebrado da melhor forma, mas não aconteceu, e não podemos negar que aquele pontapé não foi bonito, foi muito bonito, foi uma boa oportunidade, mas não converte, mas claramente que ali houve um offside e estancou-se o jogo. Mas foi assim, é assim como o jogo é, né? Estamos à espera amanhã o sorteio. Voltaremos para vos falar do que será as próximas escalações dos oitavos de final, neste caso. Relembrar de que os jogos serão muito rápidos, porque essa temporada é muito curta por causa do Mundial que se avizinha. Em junho começa o Mundial, né? Então a temporada será muito curta. Será ali jogos muito rápidos. Vamos ter Champions League, acho que no próximo mês mesmo vamos ter Champions League nas oitavas de finais e tudo mais. Eu espero que as equipas que vão se classificar, neste caso, que vão se, como é que eu uso esse termo? As equipas que vão se sair a serem adversárias uma da outra, se saiam as melhores, né? E vamos ver o que é que vai dar até o fim, né? Exato. Lembrar que tem grandes nomes aí como
O o Bayern de Munique, o Arsenal, que está a fazer uma grande campanha, o Paris Saint-Germain, este que é o atual campeão, Barcelona. Lembrar que Inter, que foi a bicampeã, aquele ali que foi a semifinalista, foi nocauteada com a Bodo Glimt. Bodo Glimt, uma equipa que está em ascensão na Noruega e que vem fazendo das suas aqui na Champions League. E eu acredito que isso foi mostrando que no futebol às vezes o nome não importa, importa a coletividade. Acreditas que eu não conhecia esta equipa, né? E tem um dos vídeos que eu fiz falando desta equipe, eu falei literalmente que eu não conhecia e nem saberia do que o resultado seria. Então, parabéns mesmo para o Bodo Glimt e vamos ver como é que eles se saem nesses oitavos de finais, né? Então, meus estimados, eu acredito que levamos muito do vosso tempo. Espero que vocês assistam esses nossos comentários, né? E comentem aqui do que vocês acharam dessa nossa colaboração, né? Subscrevam o canal, ativem o sino das notificações, partilhem este vídeo para mais pessoas que amam o futebol e nós voltamos com mais conteúdos sobre o que concerne o jogo, o futebol no seu todo. Eu, você e todos nós temos a capacidade de fazer com que este canal seja o melhor canal esportivo de Moçambique. Aquele abraço. Bata aqui, meu puto. Estamos juntos. Até mais.